Passei por uma EQM, Oh! por uma sepse. E aí o que aconteceu com ele? Olha só. Eu vi vultos com uma luz branca por trás deles. Senti muita paz e reclamei com a equipe quando me ressuscitaram. Ainda assim, minha fé oscila. Por quê? O que conversaram comigo? Não lembro o que. Era muita paz envolvente. Eu não queria voltar. Eu achei interessante que ele reclamou com a equipe que ressuscitou ele, Jorge. Ó, para quem não entendeu aí a parte da pergunta, ele sofreu uma experiência de EQM, experiência de quase morte, EQM. Então, a experiência de quase morte é aquela circunstância em que o sujeito é tido como morto, o coração para, o cara está morto, morto, morto. E aí a equipe médica começa a tentar botar o desfibrilador para o cara retornar, aplicar adrenalina e respiração boca a boca, um monte de coisa. O cara ressuscita e volta. Então, isso aí é uma experiência de quase morte. Nesse período que o cara fica apagado, pela lógica da medicina materialista, ele não deveria perceber nada. A Samia que gosta desse assunto. Puxa, a Samia poderia ser ótima aqui nessa discussão. Então, nos casos de EQM, o cara continua vendo, ouvindo, sabendo quem entrou, quem saiu, que conversaram, e a ciência oficial está se curvando diante da existência de algo que não é físico, pelo fato das experiências sensoriais que as pessoas que estão como que mortas, como é que elas reagem a esse processo todo. E aí ele viveu uma experiência de quase morte, ou seja, ele morreu. E aí que ele ficou tentando ressuscitá-lo. No tempo que ele está fora do corpo, como que morto, ele tem experiências espirituais que são positivas. Vê vultos e tem, de certa maneira, a percepção da paz. E quando ele volta, ele reclama de haverem ressuscitado por conta da paz que ele estava sentindo. Isso, em muitas pessoas, promove mudanças muito profundas na vida. Existem estudos bons feitos no Brasil e no exterior sobre a questão da espiritualidade, onde as experiências de EQM estão sendo estudadas. A SEMI até tem isso de maneira até mais detalhada. Ela gosta desse assunto. E aí, nessas experiências de quase morte, boa parte das pessoas muda a vida. Vê a vida de maneira diferente, redefine objetivos, e outra parte, mesmo tendo vivendo as experiências de quase morte, toca a vida de maneira como tocava antes. Você deve estar no segundo grupo. Por que isso acontece? Puxa, eu tive uma experiência de quase morte. Eu tive, exato, Júlio. O Júlio está lembrando aqui que é o Alexander Almeida que trata dessa questão, exatamente. Ele é um dos grandes pesquisadores espíritas desse tema hoje, na atualidade, né? Bom, então o que a gente tem? Por que algumas pessoas vivem a experiência de quase morte e não se transformam? É porque nós somos assim mesmo. Às vezes, uma única experiência espiritual não é capaz de nos despertar. Eu faria uma comparação com outros de nós. Não vivi a experiência de quase morte, mas eu estou há, há tanto tempo vivendo dentro do centro espírita, vendo comunicação mediúnica, o espírito se comunica. Eu sei ter vida após a morte, eu já vi cada coisa incrível de mediunidade, mas eu não me mudo. Eu não mudo. Eu fico que nem aquela música do Moacir Franco, né? É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. Eu fico do mesmo jeito, eu nunca me altero. Eu pensava desse jeito naquela época e continuo pensando da mesma forma agora. Então, para que isso não tome os nossos corações e nos impeça de sermos verdadeiramente aproveitadores da vida no sentido positivo, a gente precisa despertar espiritualmente. Só que muitos de nós estamos tendo comunicação mediúnica, lendo obra espírita, vivendo coisas incríveis e não estão mudando. Por quê? Porque nós somos almas que temos um passado multimilenar de materialismo e uma única gota que cai num solo muito seco não é capaz de umedecer o chão.
Então, precisam de outras experiências para que esse solo se torne um solo efetivamente fértil. Às vezes, você pode ser um espírito profundamente traumatizado com as experiências da espiritualidade. E a experiência de quase morte, que poderia ter sido suficiente para outras pessoas, para você não é. Nós somos assim mesmo. Cada um de nós é um indivíduo, é um universo em particular. Mas vale a pena você refletir sobre isso, pensar mais maduramente sobre as experiências que você teve, se aproximar de maneira mais efetiva dos conhecimentos espíritas, participar das discussões que o movimento espírita nos oferece, dos grupos de estudo, das oportunidades que a gente tem. Nós temos um trabalho que é feito, a Web Rádio Fraternidade até transmite, que é um estudo da obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, em que a gente faz a cada live um filmezinho para mostrar um livro, um capítulo do livro, para discutir espiritualidade, trazendo isso de maneira mais prática para as pessoas. Isso é muito importante. Então, olha só, nós temos um conjunto de experiências dessa natureza que vão só resultar em nós quando mergulhar na intimidade do nosso ser. Você vive uma experiência muito bonita, mas precisa se aproximar mais para que essa lâmpada acenda, que essa gota caída no solo torne o solo do seu coração fértil para as coisas espirituais.